Tópico 11. Caminhe lentamente, mas jamais recue. No primeiro dia de aula, Jerry Welsman, professor da Universidade da Flórida, dividiu seus estudantes de fotografia em dois grupos. Todos no lado esquerdo da sala de aula, ele explicou, estariam no grupo quantidade. Eles seriam avaliados apenas pela quantidade de trabalho que produzissem. No último dia de aula, ele registraria o número de fotos enviadas por cada aluno. 100 fotos significariam nota A, 90 fotos B, 80 fotos C, e assim por diante. Enquanto isso, todos do lado direito da sala estariam no grupo de qualidade. Eles seriam avaliados apenas pela excelência de seu trabalho. Eles só precisariam produzir uma foto durante o semestre, mas, para obter um A, ela deveria ser uma imagem quase perfeita. No final do prazo, ele ficou surpreso ao descobrir que todas as melhores fotos foram produzidas pelo grupo quantidade. Durante o semestre, esses alunos estavam ocupados fazendo fotos, experimentando a composição e a iluminação, testando vários métodos na câmera escura e aprendendo com seus erros. No processo de criar centenas de fotos, eles aprimoraram suas habilidades. Enquanto isso, o grupo qualidade se limitou a especular sobre a perfeição. No final, eles tinham pouco a mostrar por seus esforços além de teorias não comprovadas e uma foto medíocre. É fácil ficar preso tentando encontrar o plano ideal para a mudança, a maneira mais rápida de perder peso, o melhor programa para ganhar músculos, a ideia perfeita para um negócio. Estamos tão focados em descobrir a melhor abordagem que nunca chegamos a agir. Como Voltaire escreveu certa vez, o ótimo é o inimigo do bom. Refiro-me a isso como a diferença entre estar em movimento e agir. As duas ideias parecem semelhantes, mas não são iguais. Quando você está em movimento, está planejando, criando estratégias e aprendendo. São todas coisas boas, mas não produzem um resultado. A ação, por outro lado, é o tipo de comportamento que produzirá um resultado. Se eu descrever 20 ideias para artigos que quero escrever, isso é movimento. Se eu realmente me sentar e escrever um artigo, isso é ação. Se eu procurar um plano de dieta melhor e ler alguns livros sobre o assunto, isso é movimento. Se eu realmente comer uma refeição saudável, é ação. Às vezes o movimento é útil, mas nunca produzirá um resultado por si mesmo. Não importa quantas vezes você vá falar com o personal trainer, esse movimento nunca o colocará em forma. Somente a ação de se exercitar obterá o resultado desejado. Se o movimento não leva a resultados, por que fazemos isso? Às vezes fazemos porque realmente precisamos planejar ou aprender mais. Mas muitas vezes o fazemos porque o movimento nos permite sentir que estamos progredindo sem correr o risco de fracassar. A maioria de nós é especialista em evitar críticas. Não é bom falhar ou ser julgado publicamente, por isso tendemos a evitar situações em que isso possa acontecer. E essa é a maior razão pela qual você entra em movimento em vez de agir, quer protelar o fracasso. É fácil estar em movimento e se convencer de que está progredindo. Você pensa, estou conversando com 4 potenciais clientes agora. Isso é bom. Estamos nos movendo na direção certa. Ou, tive algumas ideias para o livro que quero escrever. O projeto está caminhando. O movimento faz você se sentir como se estivesse fazendo as coisas. Mas, na verdade, está apenas se preparando para isso. Quando a preparação se torna uma forma de procrastinação, é preciso implementar mudanças. Você não quer apenas planejar. Quer praticar. Se quer dominar um hábito, a chave é começar com a repetição, não a perfeição. Você não precisa mapear todos os recursos de um novo hábito. Só é preciso praticá-lo. Essa é a primeira conclusão da terceira lei. Você só precisa repetir. Subtópico 2. Quanto tempo realmente leva para se criar um novo hábito? A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente automático através da repetição. Quanto mais você repetir uma atividade, mais a estrutura do seu cérebro muda para se tornar eficiente nessa atividade.
Neurocientistas chamam isso de potenciação de longa duração, que se refere ao fortalecimento das conexões entre os neurônios do cérebro com base nos padrões recentes de atividade. A cada repetição, a sinalização entre as células melhora, e as conexões neurais se fortalecem. Descrito pela primeira vez pelo neuropsicólogo Donald Ebb, em 1949, esse fenômeno é comumente conhecido como Lei de Ebb. Neurônios que disparam juntos, permanecem conectados. Repetir um hábito leva a mudanças físicas evidentes no cérebro. Nos músicos, o cerebelo, essencial para movimentos físicos como dedilhar a corda de um violão ou mover o arco de um violino, é maior do que em não músicos. Já os matemáticos têm mais massa cinzenta no lóbulo parietal inferior, que desempenha um papel fundamental na computação e no cálculo. Seu tamanho está diretamente correlacionado com a quantidade de tempo gasto no campo. Quanto mais velho e mais experiente o matemático, maior o aumento da massa cinzenta. Quando os cientistas analisaram os cérebros dos motoristas de táxi de Londres, descobriram que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida na memória espacial, era significativamente maior em taxistas do que em não taxistas. Ainda mais fascinante, o hipocampo diminuía de tamanho quando o motorista se aposentava. Como os músculos do corpo que respondem ao treinamento regular com pesos, determinadas regiões do cérebro se adaptam à medida que são usadas e atrofiam à medida que são abandonadas. É claro que a importância da repetição no estabelecimento de hábitos foi reconhecida muito antes de os neurocientistas começarem seus estudos. Em 1860, o filósofo britânico George Lewes observou: ao aprender a falar um novo idioma, tocar um instrumento ou realizar movimentos não familiares, sentimos uma grande dificuldade, porque os canais pelos quais cada sensação tem que passar ainda não se estabeleceram, mas assim que a repetição frequente criar o caminho, essa dificuldade desaparece. As ações se tornam tão automáticas que podem ser realizadas enquanto a mente está envolvida em outra atividade. Tanto o senso comum quanto a evidência científica concordam: a repetição é uma forma de mudança. Cada vez que repete uma ação, você está ativando um determinado circuito neural associado a esse hábito. Isso significa que a simples repetição é uma das etapas mais importantes da codificação de um novo hábito. É por isso que os estudantes que fizeram toneladas de fotos melhoraram suas habilidades, enquanto aqueles que simplesmente teorizaram sobre fotos perfeitas não obtiveram êxito. Um grupo estava engajado na prática ativa, o outro, na aprendizagem passiva. Um em ação, o outro em movimento. Todos os hábitos seguem uma trajetória similar da prática esforçada até o comportamento automático, um processo conhecido como automaticidade. A automaticidade é a capacidade de realizar um comportamento sem pensar em cada passo, o que ocorre quando a mente não consciente assume o controle. É mais ou menos assim. Subtópico 3. A linha do hábito. No começo, um hábito exige muito esforço e concentração para ser executado. Depois de algumas repetições, fica mais fácil, mas ainda requer alguma atenção consciente. Com prática suficiente, o hábito se torna mais automático do que consciente. Além desse limiar, a linha do hábito, o comportamento pode ser feito mais ou menos sem pensar. Um novo hábito foi formado. A seguir, mostro uma representação do que os pesquisadores encontraram ao rastrear o nível de automaticidade de um hábito real, como caminhar por 10 minutos todos os dias. A forma desses gráficos, que os cientistas chamam de curvas de aprendizado, revela uma verdade importante sobre a mudança de comportamento. Os hábitos se formam com base na frequência, não no tempo. Caminhando 10 minutos por dia. Esse gráfico mostra alguém que construiu o hábito de caminhar 10 minutos após o café da manhã todos os dias. Observe que, à medida que as repetições aumentam, o mesmo acontece com a automaticidade, até que o comportamento seja tão fácil e automático quanto possível. Uma das perguntas mais comuns que ouço é: quanto tempo é preciso para construir um novo hábito? Mas o que as pessoas realmente deveriam estar perguntando é: quantas vezes são necessárias para formar um novo hábito? Ou seja, quantas repetições são necessárias para tornar um hábito automático?
Não há nada mágico sobre o passar do tempo no que diz respeito à formação de hábitos. Não importa se faz 21, 30 ou 300 dias. O que importa é a taxa em que executa o comportamento. Você poderia fazer alguma coisa 2 vezes em 30 dias ou 200 vezes. É a frequência que faz a diferença. Seus hábitos atuais foram internalizados ao longo de centenas, se não milhares, de repetições. Novos hábitos exigem o mesmo nível de frequência. Você precisa agrupar tentativas bem-sucedidas até que o comportamento esteja firmemente incorporado em sua mente e você cruze a linha do hábito. Na prática, não importa realmente quanto tempo leva para um hábito se tornar automático. O que importa é que você tome as ações necessárias para progredir. Se a ação é totalmente automática ou não, é de menor importância. Para construir um hábito, você precisa praticá-lo. E a maneira mais eficaz de fazer a prática acontecer é aderir à terceira lei da mudança de comportamento: torne-o fácil. Os capítulos seguintes mostram como fazer exatamente isso. Resumo do capítulo. A terceira lei da mudança de comportamento é torne-o fácil. A forma mais eficaz de aprender é praticar, não planejar. Concentre-se em agir, não em estar em movimento. A formação do hábito é o processo pelo qual um comportamento se torna progressivamente mais automático através da repetição. O período de tempo em que você está realizando um hábito não é tão importante quanto o número de vezes que o executou.